dois cultos maravilhosos, né? O culto de domingo e o culto do sábado e o culto do domingo. Bênção de Deus. Eu acredito que chegou, vamos passar a viver um novo tempo, coisas novas, né? A verdade é que Deus sempre tem novidades para o seu povo. A gente só vive na mesmice se quiser, porque Deus sempre tem coisas novas para nos dar, coisas boas, e eu acredito que Deus vai fazer coisas lindas desse lugar ainda, para a glória do seu nome. Graças a Deus. Mais uma quarta-feira. Hoje não está tão frio, né? Não sei, talvez mas não está tão frio hoje. Uma temperatura bem boa, né? E a gente, no meio da semana, tira esse tempinho para vir na casa de Deus, para recarregar as baterias, para continuar. E assim a gente vai indo, né? O tempo vai passando, os dias vão passando, a semana passa depressa, os meses, e a gente vai caminhando firme com Jesus. Quando muitos desistem, param, resolvem estacionar na fé, a gente vai caminhando firme, orando por aqueles que vão ficando para trás, porque é uma corrida, é uma maratona, né, queridos? O apóstolo Paulo disse: a mim me foi proposta uma corrida, uma carreira, disse Paulo. E a gente então não pode ficar para trás, temos que correr todos juntos. E vai chegar o dia em que tudo aqui vai se findar e nós vamos estar para sempre com o Senhor. No final a gente poderá dizer, como o apóstolo Paulo disse, se nós perseverarmos, ele disse: combati um bom combate, acabei a corrida, acabei a carreira e guardei a minha fé. Lá no Apocalipse capítulo 3, se não me falha a memória, fugiu agora o verso aqui, mas diz que guarda o que tens, né? Para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o que tu tens. O que eu tenho para guardar, pastor? Você tem muita coisa para guardar, assim como eu. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé, guarde a sua esperança. No mundo que a gente vive, muitos estão perdendo a fé, perdendo a esperança, e vão ficando para trás nessa corrida, né? E a gente vai caminhando firme, orando por esses que vão ficando para trás, para que Deus ainda dê oportunidade para eles voltarem em tempo antes que a lâmpada se apague. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus me dera na tarde desse dia. Eu estava preparando uma coisa e aí Deus me levou para outra. A gente, quando vai pregar, eu sempre tenho alguns esboços preparados. A gente vai na gaveta, puxa os esboços, vai olhando, e aí ora, pede a direção de Deus. E aí eu estava preparando uma coisa, acertando uns detalhes num esboço que eu tinha para trazer para vocês uma mensagem, quando Deus me deu essa aqui, de Êxodo capítulo 16. Vamos lá comigo? Êxodo capítulo 16. Nós vamos ler o verso, vamos ler a partir do verso 1 aqui até o verso 4. Êxodo capítulo 16, a partir do verso 1. Os irmãos estão felizes, queridos? Vai tudo bem com você? Com a sua família? Então amém, então vamos prosseguir. Não podemos parar, mesmo que não vá bem, né? Mesmo que as coisas não corram do jeito que você espera, mas prossiga, irmão. A verdade é que o crente é provado. Tiago disse: a prova da vossa fé, a nossa fé é provada. Deus nunca vai tentar, porque Deus não tenta, segundo Tiago. Deus não tenta. A tentação vem para nos derrubar, a prova vem para nos premiar, para nos promover, para a gente passar de fase, amém? Para a gente aprender com ela, não é para te matar. Deus permite as provas na sua vida, é para te melhorar, amém? Nós estamos num processo de construção, de melhoramento. A verdade é que nós estamos sendo preparados para a eternidade, amém? Então faz parte, as provas da nossa fé
A nossa fé, quando é provada, faz parte, tudo isso faz parte. Claro que o bom é se tudo desse como a gente espera, né? Tudo acontecesse como a gente espera, né? Que as coisas fossem de vento em polpa, né? Mas não é assim, não é assim. Não é assim, nem tudo é como a gente quer. E na verdade, aqueles que aceitaram a Cristo, eles já abriram mão da sua própria vontade. Amém? Para viver o quê? A vontade de Deus. Eu abro mão da minha vontade, dos meus desejos, dos meus anseios, das coisas que eu acho que seria bom para mim. Eu abro mão para viver intensamente, exclusivamente a vontade de Deus para a minha vida, porque a vontade dele, segundo Paulo escreveu aos Romanos, é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para ti é melhor do que o que você planeja muitas vezes. Pode ter certeza disso, pode ter certeza, irmão, porque Jesus mesmo disse: qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo peixe lhe dará um escorpião, uma serpente? Ele disse: ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que o pedirem, disse Jesus. Amém? Então toda a bondade está em Deus, pode ter certeza, Ele tem o melhor para você. Êxodo capítulo 16, verso 1, diz assim: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Verso 3, e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para nos matardes de fome, a toda esta multidão. Verso 4, queridos. Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse, irmãos, a Moisés? Eis que vos farei chover pão dos céus. Meu Deus, que coisa linda. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda ainda na minha lei ou não. Desculpe, eu li errado isso aqui. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha presença, em minha lei ou não. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, a Tua palavra está aqui, foi lida nessa noite, e nós queremos pontuar algumas coisas que o Senhor nos falar ao coração na tarde deste dia, quando eu orava pedindo ao Senhor uma palavra para o Teu povo. Senhor, meu Deus, fala conosco nessa noite. Queremos sair daqui orientados, queremos sair daqui fortalecidos. Fala com a gente, Senhor. Pai, entre o locutor e o receptor está o Teu Espírito, está o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então fala, Senhor, fala nessa noite, me usa como instrumento, como canal do Senhor nessa noite para cada irmão meu que está aqui. Ó Senhor, fale conosco. Eu peço que o Senhor fale uma vez mais encarecidamente. Eu peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. O verso 4, dá uma olhada comigo de volta no verso 4, diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Amém? Diga comigo, pão dos céus. Glória a Jesus. Queridos, Israel estava no dia 15 do segundo mês, aqui,
neste episódio. Nós acabamos de ler. Era o dia 15 do segundo mês, desde a saída deste povo da escravidão do Egito. O Senhor foi quem operara esta grande obra, que seria, assim como a ceia do Senhor, como a Santa Ceia, a obra da cruz, seria um grande memorial, um grande feito para ser lembrado em todas as gerações. A grande libertação poderosa que o Senhor efetuara através do seu servo Moisés, libertando os seus filhos, o povo de Israel, de uma escravidão dura a qual eles estavam vivendo, de uma dura cerviz. E o Senhor tira esse povo de lá. E quando Deus tira e salva esse povo dessa escravidão, do poder desse inimigo, Deus então é aquele que cria e sustenta, é aquele que resgata e depois mantém. Nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia que Deus é assim, porque se Deus apenas salvasse aquele povo e agora, depois de tirá-los de lá, falasse assim: agora vocês tomem o rumo que vocês desejarem, façam o que vocês possam pelas suas próprias vidas, eu já libertei vocês de lá, do poder da escravidão, agora façam o que vocês bem entendem com as suas vidas, sigam o caminho que vocês queiram. Não, Deus tirou esse povo de lá, Deus salvou este povo, e agora Deus vai manter este povo. Amém? A mesma coisa a gente vê em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra. O mesmo Deus que criou os céus e a terra a mantém até os dias de hoje para sempre. Amém? Glória a Jesus por isso. E aí, irmãos, este povo estava agora no deserto, entre o Sinai, entre Elim e o Sinai. Eles iriam, da travessia do mar, eles iriam andar deserto adentro, até chegar no Monte Sinai, e ali eles ficaram acampados por 1 ano, para receber todas as leis de Deus, os 10 mandamentos que nós conhecemos. Mas já no início da caminhada, logo após a travessia do mar, porque a gente vai ver isso aqui no capítulo 14, a travessia do mar. O capítulo 15 é o cântico de Moisés, né? O cântico aqui, o capítulo 15, o verso 20, é o cântico da profetisa Miriam, junto com as irmãs. Então, eles estavam apenas iniciando a jornada deserto adentro. E aí, sempre tem os descontentes no meio do povo, que aí já logo então, deserto, imagina, eles saíram de uma terra muito produtiva, que era a terra de Gósen. O faraó da época fez questão de dar a melhor terra, com muitas pastagens, a terra muito fértil, era o delta do Nilo, era conhecido como delta do Nilo. Ali tem vários entroncamentos do rio Nilo. O rio Nilo vem, chega ali, ele faz várias saídas assim para entrar no mar Mediterrâneo. E ali então, aquelas terras ali, terras muito férteis, porque o povo lidava com ovelhas, eram pastores. E aí o faraó da época, que conhecia José, teve esse capricho de dar a melhor terra para esse povo criar os seus rebanhos e produzir ali. Então eles saíram de um lugar muito produtivo, que tinham tudo ali, por sinal, tinham tudo ali. E agora Deus os liberta e eles entram deserto adentro. E agora a primeira coisa que eles sentem falta, apesar que eles levaram comida já, eles não colocaram fermento na massa, eles só amassaram, né? Fizeram ali a massa e não colocaram fermento para não levedar, para não estragar a massa. Então eles já saíram preparados. Mas como era já o segundo mês, e no 15º dia do mês, quem sabe já estava faltando alguma coisa, né? E aí, uma das primeiras coisas que esse povo murmura é por questão da água, pela falta de água. Estamos com sede, Moisés, estamos com sede. Imagina, comer deserto adentro, deserto para achar água, você não sabe, né? Deserto, só Agar lá, né, que achou aquele poço no deserto. Mas, claro que tem alguns oásis no deserto, como eles acharam aqui,
né? Deus levou eles, Deus supriu eles de água. Quando agora eles estavam supridos de água, os irmãos estão por aí, queridos? Quando eles estavam supridos de água, agora vem outra reclamação, que a pessoa nunca está contente, né? Essa história se repete até nos dias de hoje. O camarada luta para conquistar uma bênção, e aí Deus dá a bênção para ele. Daqui um pouquinho, aí pronto, aí ele se farta, aí glorifica a Deus por um tempo, daqui um pouquinho ele já quer outra coisa, e começa a reclamar por outra coisa. Ele nunca se contenta, o ser humano é assim, nunca se contenta com o que tem. Em vez de agradecer a Deus pelo carrinho 2003, 2015, 2014 que ele tem, ele já está reclamando porque quer um novo, né? E não é assim, irmãos, não é muitas vezes agindo dessa maneira que a gente vai conquistar lugares melhores ou as bênçãos de Deus. Nós temos que já ser grato pelo pouco. É aquilo que o Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 30. Servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Isso aqui, claro, isso aqui é promessa para a eternidade, mas também é para cá. Já se nós formos fiéis com o que a gente já tem em nossas mãos, Deus com certeza vai confiar outras coisas mais poderosas para a gente também. Amém, queridos? Você concorda comigo? Mas é uma coisa do ser humano, já sempre está reclamando, nunca está contente com nada. Ô céus, ô vida. Meu Deus, segunda-feira de novo, meu Deus. Não devia existir a segunda-feira, mas se começasse da terça em diante, a terça também não prestaria, né? Se começasse da quarta em diante, meu Deus, não podia existir quarta-feira, né? Quando vem um feriadinho, aquela alegria, tal, né? Principalmente quando cai na segunda-feira. Então o ser humano é complicado, só Deus para lidar com a gente. Olha o grande livramento, olha a grande obra que Deus fizera na vida desse povo, irmão. Esse povo era escravo, por mais que agora, aqui no capítulo 16, eles estão dizendo, olha lá, a gente comia, o Senhor devia ter matado nós lá. Eles falam, você vai ler aqui, no capítulo 16. Eles começaram a reclamar, mas não era assim, irmão. Não era assim, irmão. Eles tinham sim, mantimentos, eles tinham uma vida aparentemente boa lá, mas eram escravos. O que adianta, irmão? Comer caviar todo dia com o diabo, sendo oprimido por ele, irmão. Depois, ou vender a tua alma por ele por causa de bens, de coisas, ou ficar na mão dele por causa de coisas, meu querido. Eu prefiro comer farinha com Jesus, amém? Mas está com Jesus. Mas antes de ter morrido lá. Não é assim, queridos. Não é assim. Eles eram escravos lá. A opressão foi tanta, pastor Fábio, que eles clamaram unânimes para que Deus viesse libertar eles. Então o que é essa história de dizer que estava tudo bem? Não estava não. Mas parece que lá no mundo, pastor Marco, antes de eu vir para a igreja, parece que meu Deus, parece que não acontecia tanta coisa assim. A irmã Edith falou aqui do seu testemunho, né? Dá para dizer que parece que lá antes que você não conhecia Jesus, parece que não tinha tanto problema, mas tinha sim. É que a gente não parava para observar. Hoje a gente vê o mundo de dentro para fora, né? Hoje nós estamos dentro do evangelho, a gente vê as coisas para fora, tem uma visão diferente das coisas. Mas sempre teve problemas e a gente era escravo. Agora vivemos uma vida na dependência de Deus, como esse povo aqui, vivendo uma vida na dependência de Deus. Mas quando eu passo a depender de Deus, eu tenho que entender que as coisas vão acontecer, irmão, dentro do tempo de Deus, não é no nosso tempo. Sabia que Deus nunca foi imediatista? Deus não é como nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para ontem. Deus não é assim, irmão. Deus trabalha no tempo e fora do tempo. Quem está aí? Deus trabalha no tempo e fora do tempo. Deus é Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos pressa, mas Deus não. Deus não tem pressa. Nós estamos sempre querendo as coisas rápido. Deus não. Claro que talvez você está no Salmo 40, no Salmo 70, socorre-me, ó Deus. Mas saiba de uma coisa, que
que o tempo de Deus, o profeta Isaías vai dizer isso, os meus caminhos não são os vossos caminhos, meu tempo não é o vosso tempo. Nós temos que entender que quando estamos na dependência de Deus, e nós estamos, nós fomos libertos, a mesma história no sentido aplicado para nós aqui, a mesma coisa, nós fomos libertos da escravidão. Hoje você acha que lá vivia melhor, engano seu, você era oprimido lá, meu irmão. E quem disse para você que o evangelho não teria lutas, não teria problemas? Quem te pregou um evangelho de facilidades, um evangelho sem renúncia? Quem te falou que você estaria isento de problemas, de lutas, de dificuldades? Mentiu para você. Com Jesus nós vamos ter luta, mas é diferente. Amém? Tem um provérbio, um ditado que diz que se com Jesus está difícil, imagina sem Jesus. Eu prefiro sofrer, mas sofrer com Jesus, amém? Espere o tempo de Deus, não murmure, irmão. Irmãos, o mesmo Deus que tirou esse povo, o Deus que tirou esse povo, que libertou esse povo, Ele iria sustentá-los. Não precisa se antecipar, murmurando. Não precisa querer pôr Deus contra a parede, irmão. Não precisa ficar reclamando, murmurando. Mas quando será então, Deus? Não precisa, irmão, Ele conhece as tuas necessidades. Esse povo aqui teria todo o suporte necessário para viver agora, porque eles foram libertos. O mesmo Deus que os libertou, agora iria sustentá-los, e é o mesmo Deus dessa igreja, nosso Deus, o teu Deus, meu querido. Deus te libertou, Ele vai te sustentar. Deus te salvou ou não? Você é um salvo em Jesus, Ele vai te sustentar. Por que andar despreocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber? O corpo é mais do que a veste, disse Jesus. A vida é mais importante do que o alimento. Irmão, se Ele nos deu a vida, Ele não nos dará o alimento para vivermos? Se Ele nos deu o corpo perfeito, Ele não dará as vestes para nós? Ele disse: olhai para os lírios do campo, eles não tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Deus cuida de nós. Aquele que duvida do cuidado de Deus é porque está se apressando na frente, irmão. Aquele que duvida, aquele que está confuso, será que Deus faz? Será que Deus não faz? É porque Ele está na frente já, Ele está se antecipando. Não se antecipe, espere. Deus sabe o que você precisa, Deus conhece a tua vida, conhece a minha vida. Passo a passo, um dia por vez. Não viva uma coisa. Tem gente que vive, sente as dores, sofre antecipadamente por um problema que está lá na frente, que Deus diz: não, eu já vou prover, calma, é só esperar em mim, é só confiar, meu filho. É só ter confiança em mim, é só esperar. Faça como João, deite no peito de Jesus, se reclina no peito de Jesus. Faça como Maria, vai aos pés dele, descansa. Não seja uma Marta da vida, querendo se antecipar com as coisas e viver demais da conta, preocupado com as coisas. Vamos viver um dia por vez, vamos confiar em Deus. O povo murmurou, irmão. O murmurador é aquele que quer as coisas para ontem, aí não acontece no tempo dele, ele murmura, ele vive a murmurar, a reclamar da vida. Eu acho tão lindo que Deus provê a água para aquele povo. Reclamaram da água, Deus provê a água. Tem água para vocês. Tem água para vocês. Eu que tirei vocês de lá, eu vou cuidar de vocês.
quando a esposa, ainda não sendo esposa, apenas uma namorada, eles começam a se conhecer, daqui um pouco começa o planejamento para viver a vida a dois. Vamos casar, vamos constituir família, vamos comprar uma casa, vamos comprar o nosso carro, vamos ter as nossas coisas. O marido já se antecipa, ou sempre já está com uma carta na manga, como diz o pessoal, já sabendo que ele é o provedor, por mais que a mulher trabalhe hoje também, né? Mulher bem independente, mas ainda continua biblicamente essa lei de Deus, esse princípio ainda continua, isso aqui não foi rasgado, não pode ser rasgado. O homem é o provedor. Então, quando o homem é o provedor, que a mulher sabe que o homem é daquele para frente, que ele vai à luta, que ele não deixa faltar nada em casa, ela descansa. Ela descansa. Sai do emprego, entra logo no outro, e não deixa a peteca cair. Não deixa embolar as coisas, não deixa as coisas desandar. Ele está sempre na frente. Não, se eu sair daqui, eu já vou entrar lá. E a mulher na confiança que o marido é o provedor. Irmão, nós somos a mulher, Cristo é o nosso marido. Amém? Você tem esse entendimento? Nós somos a mulher, nós somos a esposa, ele é o marido, ele vai cuidar de nós, ele é o provedor, ele é o cabeça da casa. Ele cuida perfeitamente de cada um de nós. Você não vai perecer. Agora, o que você não pode é se antecipar com as coisas. Espere, que você vai acabar murmurando, e é terrível isso aí. Murmuração é terrível, provoca Deus. A ira de Deus provoca a ira de Deus, e o juízo é duro muitas vezes sobre nós. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: e daí, você vai esperar em Deus ou não? Bendito seja o nome do Senhor. Água, agora pão do céu. Diga comigo, pão do céu. Água e agora pão do céu. Essa frase, essa expressão, pão do céu, isso é muito lindo. Porque me faz lembrar que Jesus disse que haveria o pão dos filhos, que é o tema da mensagem. O pão dos filhos. Uma mulher que não era do seu povo, era uma cananeia, uma gentia, foi até Jesus pedindo que libertasse a sua filha. Ela vinha atrás, Jesus na frente, os discípulos, ela vinha clamando, ela vinha pedindo, os discípulos se incomodaram, porque a mulher estava na ótica deles gritando, no entendimento deles gritando. A mulher não vinha gritando, ela vinha clamando. Clamar é uma coisa, gritar é outra. Gritar é gritar, clamar é clamar de todo o coração, de toda a força. Não gritar é outra coisa. Os discípulos falaram: Senhor, despede essa mulher que ela vem gritando, segundo o entendimento deles, gritando atrás de nós. E Jesus parou, e ela se prostrou diante de Jesus. E aí Jesus disse: eu vim trazer o pão dos filhos. E no momento, eu não vou dar aos cachorrinhos, porque os gentios eram tidos como cachorros, eram desprezados pelos judeus. Tanto é que Pedro custou a entender isso. Na perseguição que houve em Atos capítulo 7, quando mataram Estevão, houve uma dispersão, muitos se dispersaram, foram para outros lugares. Tanto é que Tiago é a primeira carta que vai ser escrita. Tiago vai escrever aos dispersos no Ponto, na Ásia, Capadócia, Bitínia, escreveu aos irmãos que estavam dispersos. Os apóstolos não se dispersaram. E Pedro custou a entender que a salvação também era para os gentios. Ou seja, o pão também,
O pão é para todos, para os filhos, para todos aqueles que agora são filhos. Mas no momento, Jesus quis provar aquela mulher e disse: o pão é para os filhos, para os judeus. Depois vai chegar a vez de vocês. Mas essa expressão de Jesus, pão dos filhos, isso é muito forte, porque aí também ele vai dizer em João capítulo 6, e o verso 51, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então entenda que o descer do céu é uma expressão muito forte, porque nos dá confiança. O verso 4, que nós lemos de Êxodo capítulo 16, diz assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. E Jesus agora está dizendo: eu sou o pão dos céus, o pão dos filhos. Eu desci do céu. E esse pão que o povo aqui de Êxodo capítulo 16, era o pão físico, era um maná, pão físico, por mais que descia do céu, mas ele apenas veio para alimentar o físico. E Jesus agora vem como pão dos filhos para alimentar o espiritual. Nós precisamos. Esse povo aqui, irmãos, eles estavam em pleno desenvolvimento espiritual, porque até então todos eram escravos. A gente percebeu que todos saíram do Egito, mas o Egito não saiu de todos. Então é um processo espiritual que se inicia a partir do momento da saída deles do Egito. Deus começa um trabalho para mantê-los como um sustentador deles, porque vai libertá-lo, agora vai sustentá-lo, mas todo esse processo, irmão, engloba a parte espiritual também. O processo começou agora porque Deus tirou do Egito, agora Deus vai tirar o Egito de dentro do coração deles, porque a primeira lutinha eles já reclamaram. O primeiro problema que surgiu, eles já reclamaram. Depois vão reclamar de pão também. Então essas coisas têm que ser resolvidas, são coisas espirituais, está na psique, está na alma e tem que ser resolvido isso, reflete diretamente ao espiritual. Jesus veio como pão da vida, como pão espiritual, irmão, agora, que desce do céu para resolver isso dentro de nós, porque a mesma história se repete. Nós fomos libertos, agora estamos sendo amparados por Deus, mantidos por Deus, e agora vem esse tratamento espiritual, e nós temos que nos alimentar diariamente desse pão. Diariamente desse pão. Olha só, no verso 6 e o verso 7 do capítulo 16 de Êxodo, diz assim: então disseram a Moisés e a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Está vendo, irmão? É um trabalho espiritual também, além do físico, de mantê-los fisicamente, manter todo aquele povo, né? Amanhã vereis, o que, irmãos? A glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Então perceba comigo aqui que é um tratamento espiritual, e Deus viria no tempo certo. No tempo certo Deus viria com a providência e com o tratamento espiritual que agora eles estavam precisando. É como se fosse falado assim na época, para nós entendermos: olha, vocês foram escravos, foram muito oprimidos lá, agora vocês vão sair, eu vou alimentar vocês, vocês vão ter pão, e vocês vão ter acompanhamento psicológico. Vocês estão muito... o problema está aqui, ó. Você tem que se libertar aqui agora. Deus estava tratando desse povo assim, psicológico, na parte espiritual desse povo. E com nós é a mesma coisa. Jesus veio como pão da vida para nos alimentar, e Ele veio no tempo certo que nós precisávamos. Hoje Ele continua vindo no tempo certo para todas as coisas. Deus não se antecipa e nem atrasa. Deus vem no tempo certo para resolver as nossas demandas, para resolver os nossos problemas. Então espere
espere, não se antecipe, aguarde em Deus, busque a Ele, espere nele. É isso, meu irmão, espere nele. Agora preste atenção comigo no verso 16, do mesmo capítulo. Êxodo 16 e 16, diz assim, ó: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Preste atenção que toda a família era obrigada a colher esse maná. Toda a família teria que ter o maná, esse pão do céu. Irmãos, o pão veio do céu, caía, batia aquele orvalho da noite, vinha o pão do céu, caía sobre aquele orvalho, de manhã o povo saía a colher. Então, todos os dias eles tinham pão fresquinho, era fresquinho. Deus não dá nada embolorado, Deus não dá nada com prazo de validade vencido. Deus vem na hora certa, no momento certo, com o remédio certo, com a necessidade, com o suprimento da necessidade que você precisa. Mas nós temos que entender que Ele tem não só para mim, nós temos que entender também que Ele tem para toda a nossa família. Toda a nossa família pode desfrutar desse pão celestial. Então toda a família, irmão, toda a família poderia comer. O maná também, olha só o verso 4 comigo. Olha só o verso 4 comigo. Diz assim, ó: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá, o que, irmãos? Diariamente. Diariamente. Ou seja, nós estamos hoje aqui recebendo o pão de hoje. Nós tivemos no sábado, quem esteve no sábado recebeu o pão de sábado. Está vendo como Ele nos mantém? Está vendo, irmão? Por isso que eu não acredito naquele desigrejado, aquela pessoa desigrejada, que não tem igreja, que não tem pastor, aquela ovelha que não tem pastor. Eu não acredito que ela consiga vencer sozinha, porque ela não vai se alimentar. Porque uma coisa é você ler em casa, que você tem que ler diariamente a Bíblia, tem que ter o teu devocional diário, mas outra coisa é você vir à igreja para se alimentar daqui. Amém? E o povo vinha diariamente. Quando o povo tinha que sair. Eu acho outra coisa linda aqui, outro ponto forte aqui, é que o povo tinha que sair das suas tendas. O que te faz pensar aqui? O que vem na tua mente? Nós temos que sair da nossa casa. Tem pão em casa, mas no outro dia eu tenho que sair da minha casa para ir buscar o pão. Amém? É nesse lugar aqui que o maná está, que você vem buscar para toda a tua família. Toda a família participava. É o querer de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Deixa eu ler para você aqui. João capítulo 6. João capítulo 6, verso 38. Olha o que Jesus diz: porque eu desci do céu, ele é o pão, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele veio para fazer a vontade de Deus. Agora ele responde: qual é a vontade? Ele nos responde: qual é essa vontade? A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Está vendo, irmão? Está vendo que é pão para a família toda, que Ele não quer que ninguém se perca, não quer. Aqueles que foram dados pelo Pai para Ele, para Jesus, Jesus disse: eu não quero que nenhum desses que o Pai me deu se perca, mas que eu os ressuscite no último dia. Esse pão é diário, graças a Deus por isso, porque se nós comesse aqui, né, e a cabo de meses nós viesse a aparecer aqui de novo, se reunir de novo, eu acredito que a nossa fé não seria muito firmada. Eu acredito que nós teríamos sérios problemas.
porque se estando na igreja todo dia nós já temos uma luta terrível, né? Contra as potestades, contra os principados. Imagina se não estivermos firmes, buscando a Deus. Imagina se com toda essa dedicação da nossa parte, nós ainda temos problemas, enfrentamos lutas. Imagina se nós tivéssemos um tempo, entre um tempo ou outro, entre uma estada ou outra, tivesse um tempo muito grande. Imagina como é que nós iríamos nos fortalecer. Então a vinda de você na casa de Deus, quando Ele deu aqui para o povo pão diário, Ele estava mostrando que lá na frente, Jesus como pão, nós teríamos que participar dele também, teríamos que estar buscando a Ele, estar nele, estar se alimentando dele, da sua palavra, que é Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é o pão. Nós teríamos que estar nos alimentando diariamente, constantemente. Que coisa linda isso aqui, que bênção de Deus para a nossa vida, que coisa gloriosa, é a gente pensar que Ele nos sustenta diariamente com a sua palavra. Irmãos, a Bíblia, se você for ler a história da igreja, você vai ver que ao longo do tempo, a Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo, mais lido do mundo e mais perseguido do mundo. Mais perseguido. Olha que já tentaram contra a Bíblia para destruir, para tirar da humanidade esse livro glorioso, que é o nosso manual de vida, que é uma riqueza gloriosa, que é a nossa dispensa de tantas coisas boas que tem aqui. Coisa gloriosa. E a gente nós nos alimentamos diariamente da palavra de Deus, que é um maná, que é Jesus. A palavra é Jesus, o verbo. Que coisa gloriosa. Agora, para a gente fechar aqui, olha só. Lá em Números capítulo 11, verso 8, nos diz que eles podiam preparar o maná de diversas formas. Isso aqui é a parte que mais me chamou a atenção. Eles podiam preparar esse maná, eles escolhiam o maná e podiam preparar esse maná, esse pão do céu, de diversas formas. Você pode perceber que Jesus é pregado e, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que vai falar sobre a multiforme graça de Deus, ou seja, as muitas formas de Deus se manifestar, as muitas formas de expressar a grandeza, a riqueza, o poderio, a glória desse Deus tão lindo que deu o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Então esse maná, ele pode ser preparado de várias formas. Um vem e prega de um jeito, outro é mais calmo, outro prega mais profundo, outro é mais raso, e todos têm uma mensagem de Deus. Isso é muito glorioso. Esse maná pode ser preparado de várias formas. O importante é nós participarmos, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor é que nos enriquece. É isso que nos enriquece, não é outras coisas. É a palavra de Deus que nos enriquece, que nos norteia, que nos leva para o céu, que nos aproxima dele. Então esse maná pode ser preparado de diversas formas. Números 11 e verso 8. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Amém? Glória a Jesus por isso. Então o povo se espalhava e colhia, todos participavam, toda a família participava, e esse maná, esse pão do céu, ele podia ser servido de várias formas. A multiforme graça de Deus, a manifestação gloriosa de Deus de toda maneira. Até os hinos que são cantados aqui, irmãos, são mensagens cantadas, são mensagens que falam com a gente. Então essa é a manifestação gloriosa de Deus, é a multiforme graça do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, o Deus que nos chamou é o mesmo que nos sustentará até o fim. Leve essa palavra no teu coração, deixa essa palavra impregnar na tua alma,
O Deus que te salvou, que te redimiu, que te comprou, que pagou um alto preço por ti, Ele não te salvou para agora deixar você perecer. Ele vai te sustentar em toda a sua trajetória. Agora, quer ver a glória de Deus? O povo aqui, mesmo murmurando, eles viram a glória de Deus. Eles viram a glória na murmuração, mas a glória em forma de juízo. E eu não quero ver a glória em forma de juízo, eu não quero ver. Eu não quero ver a glória de Deus em forma de juízo. Eu estou lendo um livro, que nesse livro fala que a justiça de Deus está em todos os lugares, até mesmo lá no Hades, lá no inferno, que nós conhecemos como inferno. Lá está a justiça de Deus. Então Deus está presente em todos os lugares. Mas eu não quero ver a glória de Deus em forma de juízo. Eu não quero, eu quero ver a glória de Deus em forma de bênçãos para a minha vida. E eu quero saber, eu quero que Deus trabalhe no meu coração, para que eu sempre espere o tempo de Deus. Não dê agar, não pegue uma agar, não se precipite, meu irmão. Já foi um problema você trazer essa agar do Egito junto com você. Já foi um problemão você trazer ela. E agora você talvez por precipitação, como fez Sara, por precipitação, por não esperar o tempo de Deus e crer inteiramente na promessa dele, você vai pegar Agar e vai gerar um Ismael que vai dar uma dor de cabeça por muitos anos. Até hoje, os seus descendentes, os árabes, estão aí brigando com o povo de Israel. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Uma precipitação nossa pode gerar uma dor de cabeça terrível, um problemão terrível. Como é que eu sei, pastor, então agir? Como é que eu sei quando devo agir no tempo certo? Pois então, ore, espere. Se for o caso, muitos acham que Gideão agiu com incredulidade. Eu acho que não. Eu não vejo incredulidade em Gideão, quando ele fez a prova do novelo. Senhor, se o Senhor está comigo de fato, o Senhor vai livrar Israel através de mim, o Senhor quer me usar, então eu quero saber se é o Senhor. Ele colocou um novelo, um pedaço de lã de ovelha, um pelego, né, como é conhecido aqui, colocou fora assim e disse: se tudo em volta estiver molhado e não molhar o novelo, eu vou saber que tu estás comigo. É uma prova. Depois, ainda ele disse a segunda vez, Senhor, a segunda vez, ele disse: agora eu quero que só o novelo esteja encharcado e toda a terra em volta seca. Está vendo, irmão? Está vendo? Isso é incredulidade, mas eu não vejo como incredulidade. Eu vejo a responsabilidade e alguém preocupado em agir acertadamente. Não posso dar um passo em falso, dar um pulo no escuro. Eu não posso, eu tenho que seguir firme, a passos firmes. Estou em dúvida, não sei se é Deus. Pois então ore, não se precipite. E se demorar, não murmura. Espera que o mesmo Deus que te libertou vai te sustentar. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Se coloca de pé. Ele proveu o pão para nós, Jesus Cristo. Se alimente diariamente de Jesus. Eu sou o pão vivo. Não adianta também nós termos provisões no físico, na área material, física, e a nossa alma morrer. Me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá, por favor, Senhor, fulano tem, me dá, Senhor, me dá. E muitas vezes Deus, peço que eu veja a mão de Deus assim, você não está preparado para receber isso.
eu seguro um pouco aqui o que é teu de direito como filho, mas eu seguro um pouco aqui, porque você não está preparado ainda. Você é um adolescente, se eu der um carro na tua mão, você não sabe nem dirigir, você não tem carteira, você não está habilitado ainda, você vai, na primeira curva vai passar reto, vai cair no precipício. Espera o tempo, não murmure, espere o tempo, espere o sinal de Deus para agir também, espere um sinal de Deus. Deus guiou aquele povo no deserto, Deus sustentou aquele povo no deserto. E eu digo para você, Deus vai nos sustentar enquanto a igreja estiver aqui. Deus é quem cuida da igreja. Deus é quem cuida. Irmão, já aconteceu coisas comigo, que depois lá na frente, eu disse, meu Deus, me perdoa porque eu fui duvidoso naquela fase. Eu passei aquela fase toda com muitas dúvidas no meu coração, perguntando por quê, Senhor. E hoje eu estou aqui na frente e eu vi que deu tudo certo. Meu Deus, por quê? Eu sofri desnecessariamente. Eu me preocupei, perdi cabelo desnecessariamente. O pastor Ricardo implantou. Tomara que não caísse agora. Um pastor, ó. Não temos isso. Não temos isso. Espere, Deus tem coisas boas para você. Fale para o seu irmão, diga assim, espere, Deus tem coisas boas para você. É difícil acreditar quando a pessoa está no olho do furacão, né? Que depois vai vir um sol, né? É difícil acreditar quando está no olho do furacão, que depois daquela tormenta vai vir um sol lindo, o céu vai ficar todo azulzinho. É difícil. Mas para onde correr? Para quem iremos nós? Se és tu, disse Pedro, que tens palavra, que tens o sustento, que nos mantém, que nos guarda. Coloque a mão no coração. Deus, 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 Deus Pai, Deus Pai. Provedor, Jeová Jirê. Jeová Jirê, Deus provedor. Aleluias. Oh Deus. Eu quero fazer uma oração aqui, irmãos, específica, vai ser cirúrgica, vai ser específica. Quero chamar aqui à frente você que por alguns momentos, por algumas vezes, você se desesperou já. Achou que o teu barco estava à deriva já, ou prestes a afundar. Você que tirou o olho de Jesus e começou a afundar.
eu quero dizer que Ele está com a mão assim para te socorrer, que nem fez com Pedro. Dê um passo aqui à frente, eu quero orar por você. Hoje eu desafio você que Deus vai mudar a sua vida hoje aqui. Deus vai mudar essa história, Deus vai entrar com providência. O teu advogado já começa a trabalhar hoje, se você confiar e vir aqui. Uma decisão sua. Por alguns momentos, situações na sua vida, deixa eu te explicar melhor. Por alguns momentos, situações que você viveu, que você pensou assim, meu Deus, agora vai afundar, agora desandou tudo, agora eu perdi, meu Deus, tem misericórdia de mim. Você achou que tinha perdido tudo já. Você perdeu as esperanças por alguns momentos, por algumas vezes. Você perdeu as esperanças que talvez haveria uma saída para você. E Deus manda eu te dizer hoje aqui, tem uma saída. O meu advogado, o teu advogado, Jesus Cristo justo, começa a pelejar por você agora, porque você entrega essa causa na mão dele. Até agora talvez você não entregou especificamente, talvez você não rasgou o coração diante dele para dizer assim, ó, Senhor, deu para mim, eu largo as mãos agora, Senhor, e deixo o Senhor no comando agora, meu Deus, deu, tudo que eu tinha para fazer eu fiz, agora é contigo, meu Senhor. O Espírito Santo está me dizendo aqui, que Ele é o advogado e vai advogar muitas causas aqui. E Ele diz para você nesta noite, eu nunca perdi uma causa. Eu nunca perdi uma causa. Eu nunca perdi. Coloque a sua mão no coração, Deus. Os meus irmãos estão aqui. Diante, Senhor, do desafio que foi feito aqui. De eles vir diante do altar para abrir o coração, meu Deus, para manifestar aqui diante do altar. Eles se manifestaram, meu Deus, diante do altar aqui, dizendo, meu Deus, dos problemas que estão enfrentando, das lutas, dos embates, que por muitas vezes eles até pensaram que não haveria mais jeito, Senhor, mas desta noite Tu entras com providência na vida dos meus irmãos, e eu quero ouvir nos próximos dias testemunhos. Eu quero ouvir, Senhor, que nos últimos, que momentos gloriosos, os Teus filhos vão glorificar o Teu nome. Eu quero ouvir, Senhor, que vai chegar momentos, que chegou o momento, eles vão relatar, que chegou momentos maravilhosos agora, que a tormenta passou, que o Senhor entrou com providência, e eles já conseguem ver a luz no fim do túnel. Eles já conseguem ver, meu Deus, a solução. No nome de Jesus, no nome bendito de Jesus, no nome do Senhor, no nome de Jesus. Senhor, Tu mesmo falou, tudo o que pedirdes, crendo em meu nome, recebereis. Eu peço ao Senhor, por todos os meus irmãos que estão aqui, eles vão confiar, meu Deus, muito mais do que nunca, Senhor, muito mais agora, Senhor, muito mais agora diante do que foi falado aqui, Senhor. Eles vão acreditar que o Deus que os salvou vai mantê-los firme e não vai deixar que eles pereçam. Eles vão sair daqui convictos de que o Senhor vai sustentá-los. Em nome de Jesus, entra com a Tua providência, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo assim: eu tomo posse da minha